Oi pessoal, tudo jóia? Eu sou a doutora Ana Cis, sou biomédica esteta e eu criei esse canal de vídeos no YouTube na intenção de ajudar vocês a ter um pouco mais de conhecimento sobre as disfunções estéticas. E para inaugurar o canal, eu escolhi como tema a acne. Por quê? Porque é muito prevalente, é muito difícil você conhecer alguém hoje, conversar com alguém e essa pessoa falar que nunca teve acne na vida. E o que é a acne? A acne é o nome dado aos cravos e às espinhas. E esses cravos e espinhas, eles são resultantes de um processo inflamatório que ocorre dentro dos folículos pilosebáceos. Então, na nossa pele, a gente tem os folículos pilosebáceos. O que é isso? São os folículos de onde saem os nossos pelos e lá dentro desses folículos a gente tem as glândulas sebáceas. Elas são responsáveis por produzir a nossa oleosidade natural da pele, ou seja, o sebo. Então, quando a gente tem um excesso de produção de sebo pelas glândulas sebáceas, a gente tem uma obstrução desse folículo e essa obstrução vai causar tanto os cravos quanto as espinhas. Então, os cravos, eles são os folículos simplesmente obstruídos, tá? E como a gente pode partir de um cravo para uma espinha? A espinha nada mais é do que esse folículo que foi obstruído e lá dentro desse folículo ficou presos bactérias, células inflamatórias e resíduos, né, sujidades. E tudo isso vai causar um processo inflamatório. Então, a espinha, a gente vê que tem uma elevação da pele e ela é inflamada. Então, essa é a diferença entre os cravos e as espinhas. E quais são as causas, né? O que vai causar essa manifestação que é a acne? Principalmente as alterações hormonais. Então, por isso que a gente vê que os adolescentes, eles sofrem muito com acne. Porque quando a gente está na fase da puberdade, a gente tem muita alteração hormonal, principalmente dos hormônios androgênicos, dos hormônios sexuais masculinos. A gente fala masculinos, mas na verdade tanto homens quanto mulheres apresentam esses hormônios, né? Principalmente a testosterona. Quando a gente tem um aumento desses hormônios, a gente tem uma produção maior de sebo pelas glândulas sebáceas. Então, as glândulas sebáceas, elas passam a trabalhar muito mais e produzir muito mais sebo. Então, quando a gente vai produzindo muito mais sebo, a gente vai obstruindo muito mais os nossos folículos pilosos. Mas não é só a alteração hormonal que vai causar a acne. A gente também tem muita acne em pessoas que usam cosméticos oleosos. Por quê? Aquele cosmético, aquele oleoso, ele já tem o óleo em si. E esse óleo, ele vai, quando a gente passa, ele fica lá fixo à nossa pele e vai impedir, vai obstruir mesmo o nosso folículo sebáceo, como se fosse o nosso sebo natural, só que agora ele veio a partir de um cosmético. E voltando a falar das alterações hormonais, a gente não tem só na puberdade, né? Quando a mulher vai menstruar, quando ela fica grávida, isso tudo também é característica de alteração hormonal. Isso também vai propiciar o aparecimento da acne. E também em pessoas que fazem suplementação hormonal, né? Tem alguma disfunção que precisa fazer suplementação hormonal. Então, a gente vai ter também elevação hormonal e isso vai propiciar acne. Pessoas, mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais, ou então pessoas que fazem uso de esteroides, também tem muita acne. E outro fator que contribui para a acne é a predisposição genética, né? Então, tem pessoas que vêm muito da questão familiar. E quando a gente fala da acne, a gente não tem que pensar somente na disfunção estética, na parte estética, no transtorno estético. Muita gente, às vezes, associada a esse transtorno estético, também tem transtornos psicológicos. Então, é muito comum, né? Principalmente quando a gente está na adolescência, a gente chega na escola, a gente aparece com a acne, acorda com a acne e fala assim, não vou nem na escola. Porque já sabe, quando vai para a escola, vai ter o coleguinha lá que vai zoar, vai falar assim, nossa, o que é isso aí na sua cara? Né? Sempre tem aquela pessoa chata para apontar o dedo para sua espinha e falar, meu Deus, que monstro é esse que você está carregando aí hoje? Então, está muito associado com isso também, ao transtorno psicológico. Quais são as sugestões para a gente fazer um bom tratamento da acne? Primeiramente, é a forma de higienizar a nossa pele. Tem muita gente, como a acne é causada
basicamente pela oleosidade excessiva da pele, tem muita gente que lava o rosto de 5 em 5 minutos, porque de 5 em 5 minutos a pele já está oleosa e quer tirar de qualquer jeito aquele sebo. Só que isso não é o ideal. O ideal, quando a gente tem a pele oleosa, é lavar somente 2 vezes ao dia. E no restante, a gente vai tirar só o excesso, passando um lenço úmido ou um papelzinho. Por quê? Quando a gente retira o excesso, toda vez fica retirando esse excesso de sebo da pele, quanto mais a pele ficar ressecada, mais vai ser a produção, maior vai ser a produção do sebo. Então, o organismo, na tentativa de controlar aquele ressecamento da pele, as glândulas sebáceas vão produzir mais sebo. Por isso que a gente tem que ter a preocupação de lavar somente 2 vezes ao dia o rosto. Então, de manhã quando acordar e à noite ao deitar. Então, essa é a questão principal, não fazer uma higienização exacerbada da pele. E outra coisa que a gente tem que pensar é justamente na hidratação. Escolher um bom hidratante, não escolher hidratantes oleosos, porque isso vai aumentar a formação da acne, mas procurar deixar a pele hidratada. E, gente, hidratação não significa oleosidade. Tem gente que associa muitas vezes um hidratante àquela coisa oleosa. Não, tem hidratantes que são indicados para pessoas com pele oleosa e que são muito eficazes. E é importante a gente manter a hidratação da nossa pele. E já pensando na questão de medicamentos, né, que poderiam auxiliar o tratamento da acne, a gente sugere alguns medicamentos, por quê? Um exemplo, né, o ácido salicílico. Ele é muito utilizado no tratamento da acne, porque ele vai regular a produção de sebo, ele é anti-inflamatório e ele também é secativo. Então, quando a gente usa o ácido salicílico, principalmente pontualmente, onde tem as espinhas e os cravinhos, a gente vê que aquele processo inflamatório que está ali, ele vai reduzir. O nosso sebo, a produção de sebo também vai ser regulada, então a gente vai ter uma menor produção de sebo. E isso vai contribuir para o tratamento da acne. Mas não é só o ácido salicílico. A gente tem vários ativos, vários produtos que eles podem ser usados no tratamento da acne. Por exemplo, o peróxido de benzoíla. Ele é bactericida, ele é queratolítico. E o que é isso, né? Queratolítico. Então, ele vai propiciar a renovação celular da nossa pele. Por que a gente não falou que a gente tem que ter uma desobstrução dos nossos folículos pilosebáceos? Muitas vezes, às vezes, não é só o sebo que está ali acumulado. Às vezes são células mortas que também ficam acumuladas e que vão causar acne. Então é importante a gente ter sempre uma renovação celular para que não tenha essa obstrução. E além disso, ele também é anti-inflamatório. Então é uma outra boa opção para ser utilizado no tratamento da acne. Além dele, a gente tem o ácido azelaico, é muito utilizado também. Ele é anti-inflamatório e é queratolítico, assim como o peróxido de benzoíla, tá? E o ácido retinóico também é uma das grandes opções para o tratamento da acne, pelo fato dele afinar a pele, né? Ele é anti-inflamatório. Quando a gente fala no afinamento da pele, a gente não está procurando sempre a desobstrução dos nossos folículos pilosebáceos. Quando a gente faz o afinamento da pele, a gente está exatamente falando da renovação celular. Então, a gente vai ter uma pele mais íntegra e menos obstruída. E uma outra opção seria a Resorcina. A Resorcina, ela vai controlar a oleosidade da pele, ela é antisséptica, então ela vai impedir a infecção bacteriana ali naquele folículo e ela é esfoliante também. Quando a gente fala no caso de esfoliação, a gente está pensando também em retirar a camada de células mortas da nossa pele. Então, todos esses medicamentos, eles podem ser utilizados no tratamento da acne. Vários tipos de produtos que podem ser utilizados no tratamento, mas esse não é só um produto que vai conseguir contornar o seu quadro de acne. A gente precisa fazer uma manipulação que tenha mais de um ativo para a gente conseguir reverter. E tem casos de acne que já está em um grau bastante avançado e que os produtos tópicos já não são mais eficazes. A gente às vezes tem que entrar com medicação oral, às vezes até um antibiótico para tentar reverter o quadro da acne, tá bom? Outra coisa muito importante que não pode ser deixada de utilizar durante o tratamento é o filtro solar. Por quê? A acne, muitas vezes, no processo de cicatrização, ela pode causar um processo
durante o processo inflamatório, ela pode causar uma hiperpigmentação. O que seria essa hiperpigmentação? Gente, eu tô enrolando tudo. O que seria essa hiperpigmentação? Então, seriam mesmo as manchinhas que ficam depois que a acne seca. Então, é importante a gente sempre utilizar o filtro solar para impedir que essas manchinhas apareçam. Gente, por favor, não espremam as espinhas. Quando a gente espreme a espinha ou espreme o cravinho, a gente está só propiciando que tenha mais processo inflamatório e o agravamento daquele quadro. Então, se a gente está aumentando o processo inflamatório do local, principalmente porque as nossas unhas são sujas e às vezes não tem a higiene adequada da mão, então a gente não deve espremer, para evitar que tenha cicatriz, manchinha e que piore o quadro, tá? Então, eu já falei que a gente não deve lavar o rosto mais do que 2 vezes no dia. E outra coisa importante, muitas vezes, mulheres principalmente, utilizam muito cosmético. Qual é a nossa preocupação na hora de escolher um cosmético? Procurar aqueles cosméticos que sejam oil free, ou seja, eles não vão ter os óleos que vão causar mais oleosidade na nossa pele e propiciar mais o surgimento da acne. E também sempre preocupar quando tiver descrito no produto óleos, a gente sempre tem que procurar os óleos vegetais. Por quê? Quando a gente utiliza os cosméticos com óleos minerais, esses óleos minerais, eles funcionam como se fosse um filme sobre a nossa pele. Então, a nossa pele não absorve esses óleos. Quando esses óleos eles ficam na nossa pele como um filme, eles vão propiciar ainda mais a obstrução dos nossos folículos pilosebáceos. Isso vai propiciar que tenha mais acne. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês também. Sempre confere, às vezes pergunta para a pessoa que está te vendendo, ou então olha mesmo no rótulo da embalagem e dê sempre preferência para os óleos vegetais. E quando a gente fala já na limpeza de pele, muitas vezes as pessoas já associam que a acne é igual a limpeza de pele. Só que cuidado, a limpeza de pele só é indicada nos casos em que há cravos. A limpeza de pele não deve ser usada quando a pessoa está com espinhas. Por quê? Porque na hora que o profissional for espremer aquela espinha, a chance de ter um agravamento do quadro, de ter uma piora do processo inflamatório é muito grande. Então, a limpeza de pele às vezes pode piorar o quadro ao invés de melhorar e ainda causar cicatrizes e manchas. Então, a limpeza de pele só é indicada para cravos e não espinhas, tá bom? E quando a gente fala nos tratamentos, não da acne em si, mas das cicatrizes e das manchas. O que a gente pode pensar? No caso das cicatrizes, a gente faz muito nos consultórios a questão dos lasers, do microagulhamento, da subcisão e dos peelings químicos. Todos esses tratamentos, o objetivo final é que a gente tenha uma renovação celular. Então, a gente quer que seja produzido mais colágeno e elastina para a gente tentar reverter o grau de cicatriz. Então, depende muito do grau de cicatriz que a pessoa tenha. Se for uma cicatriz mais profunda, às vezes a gente precisa entrar com um tratamento um pouco mais agressivo para a gente conseguir chegar nessa camada de pele para reverter o quadro, né? E como eu falei para vocês que a gente não deve utilizar a limpeza de pele para acne, o que a gente faz dentro do consultório? Muitas vezes, quando a pessoa está com uma acne ativa, que a gente fala que são mesmo as espinhas, a gente utiliza os LEDs. Por quê? O LED ele tem uma função bactericida, ele é secativo e ele vai ajudar na regulação da produção de sebo. Então, a gente utiliza muito LED para tentar secar a espinha para depois sim entrar com uma limpeza de pele. Tá? É uma das opções que a gente tem dentro do consultório, que é muito eficaz, assim como as máscaras secativas. Elas também são bastante utilizadas na questão de tentar tratar a nossa acne, né, as espinhas, antes de iniciar a limpeza de pele. Eu falei que a limpeza de pele não é boa para as espinhas, mas ela é muito boa para os cravos, porque quando a gente tem a limpeza de pele para te retirar os cravos, a gente está retirando tudo aquilo que pode depois causar um processo inflamatório e resultar numa espinha. Então, a limpeza de pele é uma boa opção para quem tem muitos cravinhos, tá? Então, o que eu queria falar sobre a acne era isso. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar perguntas para mim ou sugestões de outros temas para eu falar nos próximos vídeos.
Eu tentei aqui buscar uma melhor forma de abordar o assunto com vocês. É importante a gente buscar uma ajuda profissional mesmo, porque quando a gente tem um acompanhamento profissional, a gente tem mais chances de reverter o quadro da acne antes de chegar numa gravidade maior. Dê um joinha quem gostou do vídeo e me segue aí, segue o canal, que eu vou trazer sempre mais novidades para vocês, tá bom? Um beijo, tchau!